Olá, meus irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. É um prazer estar novamente aqui com os irmãos e ter um motivo ainda mais prazeroso de convidá-los para assistirmos ao culto em nossas casas, no lugar onde pudermos assistirmos, acompanhar o culto, para orarmos, agradecermos, louvarmos ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Irmãos, os versículos que eu trouxe para os irmãos estão em Hebreus, capítulo 12, versículos 28 e 29. Esse capítulo fala das perseveranças nas provações. Então, que nós possamos perseverar. Assim diz os versículos. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, meus amados, com toda alegria, com todo prazer, vamos assistir ao culto com reverência, com respeito e, sobretudo, com esperança que Deus nos guarde e nos protege e perseverarmos nessa palavra. E é só nele que nós devemos seguir confiando. Indiferente de tudo que estamos vivendo hoje, não há nada maior e mais forte que o nosso Deus. Que o Senhor esteja abençoando aí, cuidando de cada um, dando o seu livramento e a sua proteção. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, bendizer o teu santo e precioso nome neste dia, pelo Deus grande, o Deus maravilhoso que o Senhor é, o Deus forte, um Deus que está conosco todos os dias, nos dando força, nos dando livramentos. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua proteção diária, Senhor. Rogamos neste momento, ó Deus, por todos os teus servos da Igreja Batista Moriá,
Que o Senhor esteja visitando cada lar, cada família. O Senhor conhece, ó Deus, as lutas de cada um, as necessidades. Que o Senhor esteja, ó Deus, derramando as tuas mais ricas bênçãos, fortalecendo cada família, ó Deus, espiritualmente. E continuamos, ó Deus, a colocar na tua santa presença todos que precisam, Deus, do teu socorro, dos teus livramentos, Pai querido. Que o Senhor esteja visitando, ó Deus, todos os enfermos, Pai amado, e estendendo a tua boa mão de cura, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, todos os profissionais da área da saúde, renovando as forças, Senhor, dando livramentos a eles também, Pai querido, nesta pandemia. Ó Senhor, queremos te agradecer pelo Senhor ser o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós oramos agradecidos nesta manhã, pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome santo de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Boa noite também aos amigos, irmãos de outras igrejas que acompanham conosco os nossos cultos online. Vamos ler a palavra do Senhor. Esposas, sede submissas aos próprios maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas esposas, e não as trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. O nosso tema de hoje, com base nesta passagem de Colossenses 3, 18 a 21, é comportamentos que contribuem para tornar uma família saudável. Eu estava me lembrando essa semana de um livro que a gente tinha aqui em casa, eu não sei se ainda temos, que é intitulado A Família como Paciente. A Família como Paciente.
A pressuposição do livro é que a família, como uma pessoa, pode estar com saúde ou pode estar doente. Eu anotei, a família é um organismo vivo. E como tal, pode estar com saúde ou pode estar doente. E a família como paciente é a ideia de tratar a família como se trata uma pessoa enferma. É uma proposta de terapia familiar, de orientação para a cura das famílias. Então, repetindo, a família pode estar com saúde como uma pessoa. Qualquer pessoa pode estar com saúde, mas também pode estar doente. Muitas pessoas estão com saúde e muitas pessoas estão doentes. Hoje em dia, muito mais do que em outros tempos. Da mesma forma, a família. Muitas famílias estão com saúde, mas muitas famílias estão enfermas. E nós queremos falar sobre isso. Comportamentos que contribuem para tornar uma família saudável. Se a família não está saudável, ela precisa ficar saudável. Nós vamos considerar, de acordo com a passagem lida, 4 comportamentos que o apóstolo Paulo propõe para produzir uma família saudável. Primeiramente, se afirma que a saúde da família depende de consenso entre marido e mulher no exercício do poder. O apóstolo diz: esposas, sede submissas aos próprios maridos, como convém no Senhor. A compreensão da Bíblia depende muitas vezes de estudar várias partes com o mesmo assunto. Se nós ficarmos somente com o versículo de Colossenses, onde se diz: esposas, sede submissas aos próprios maridos, como convém ao Senhor, nós faremos uma interpretação errada. Essa submissão que a esposa deve ao marido tem que ser compreendida com outra palavra do apóstolo Paulo. Ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Por um lado, o apóstolo Paulo fala que a mulher deve ser submissa ao marido. Por outro lado, ele fala que os crentes devem ser submissos uns aos outros, que devemos ser sujeitos uns aos outros. Então, a interpretação correta seria que a submissão da mulher implica em que ela acata o marido. Mas o marido não está isento de acatar a esposa, porque a Bíblia diz que os dois devem ser sujeitos um ao outro. No modelo cristão de família, portanto, o marido não domina a esposa e nem a esposa domina o marido. Mas ambos procuram entrar em acordo por meio do diálogo amigável, de forma que os conflitos são evitados. A meta para ambos, para o marido e para a esposa, não é se impor, mas concordar. A esposa acata o marido e o marido acata a esposa. A família terá saúde, ela será saudável, se o marido e a esposa aprenderem a concordar um com o outro, de forma que um não domina o outro. As famílias, portanto, devem estar em condições em que a esposa e o marido se submetam um ao outro. A esposa acata o marido e o marido acata a esposa. 3 discussões sobre este assunto. Acatar o marido é um comportamento recomendável,
tanto pela sabedoria dos mestres, como da sabedoria popular. Paulo diz, como convém. Essa expressão, como convém, é uma expressão praticamente técnica, para dizer que é alguma coisa com que todo mundo tem que concordar. Os pagãos têm que concordar em que o marido e a mulher devem se entender. Os cristãos também devem concordar em que o marido e a mulher devem se entender. Isso convém, quer dizer, os sábios e os não sábios, os mestres e os populares, todos concordam que o marido e a esposa devem se acatar. Então, acatar o marido é um comportamento recomendável, tanto pela sabedoria dos mestres, como pela sabedoria popular. Mas, por outro lado, a submissão mútua tem como precedente a submissão a Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que quando o marido acata a mulher, ou quando a mulher acata o marido, que isso não é uma coisa inédita, isso já existe. Por quê? No Evangelho, o homem acata a Cristo, o marido se submete a Jesus. E a esposa também se submete a Jesus. Ora, se o marido é submisso a Jesus e a esposa é submissa a Jesus, eles podem se acatar um ao outro, porque já são acostumados a serem submissos. Primeiramente, nós acatamos Jesus e, em segundo lugar, acatamos o cônjuge. Billy Graham conta num dos seus livros a história de um homem que tinha problemas com a esposa, de um não concordar com o outro. Era uma família que não estava saudável. Quando o marido fala uma coisa, a mulher não acata, a mulher fala uma coisa, o marido não acata. Essa família não está com saúde. Ela precisa de saúde. E Billy Graham conta de um casal assim. Este homem gostava de pescar. Todo domingo ele saía para pescar. E quando ele voltava da pescaria, ele entrava pela porta da sala e deixava na sala todo aquele material que ele tinha usado para pescar. A mulher tinha arrumado a sala, tinha limpado, tinha arrumado tudinho, e ele colocava ali os seus apetrechos de pesca. E ela reclamava, ela falava, fulano, por favor, coloca isso lá para trás, você está colocando essas coisas na sala, não coloca na sala. E ele não atendia, ele deixava lá. Um dia esse homem aceitou Jesus. Agora ele é submisso a Cristo. Então ele passou a acatar a esposa. O homem que é crente e acata a Jesus também vai ter uma certa facilidade para acatar a esposa. A esposa crente que se submete a Jesus também vai ter facilidade de se submeter ao marido. Então isto já tem precedente. Acatar o marido já tem precedente, porque a mulher já acata a Cristo. Acatar a esposa já tem precedente, porque a esposa já é submissa a Jesus. Portanto, a submissão mútua tem precedente, a submissão a Jesus. E o terceiro comentário sobre este assunto é que a sujeição mútua é resultado de autodeterminação e maturidade. No casamento, submeter-se ao marido não é uma coisa natural. O marido acatar a esposa não é uma coisa natural. É resultado de treinamento. Pelo que o apóstolo Paulo fala, o marido vai aprender essa submissão. E a mulher também vai aprender a submissão. Quando os dois se casam, o normal é serem rebeldes um ao outro. Discordar, discutir e brigar. Mas faz parte da busca do crescimento da família esse aprendizado. A mulher aprender a acatar o marido aprender a acatar a mulher. Aí, nesse caso, eles estão tendo um comportamento que produz saúde familiar. Não há conflitos, não há briga. Num certo momento, a mulher concorda com o marido e faz o que ele quer. Mas, no outro momento, o marido concorda com a mulher e faz o que ela quer. Dentro da busca de harmonia, da busca de consenso. Então, a saúde da família depende de consenso. Se há briga, discussão, altercações, xingamentos, a família está doente. Eu sei que famílias, até de famílias crentes, onde a mulher xinga o marido de palavrões,
e o marido xinga a mulher de palavrões. Uma família onde há xingamentos é doente, não está saudável. Porque numa família saudável não há xingamentos, há concordância. O marido não xinga a esposa jamais, mas concorda com ela, aprende a concordar. A esposa não xinga o marido jamais, mas concorda com ele, porque aprendeu a concordar. Então é um comportamento que é recomendável para que a família seja uma família saudável. O consenso, a concordância, um acatando o outro. O outro comportamento que deve ser praticado na família para termos uma família saudável é um comportamento expresso da seguinte maneira: a saúde da família depende do domínio do amor. Se por um lado o apóstolo Paulo fala sobre um acatar o outro, agora ele fala sobre amar. Mas o mandamento do amor não é dirigido à mulher, porque não é preciso. A mulher é naturalmente amorosa. A gente não tem que brigar com a mulher para ela amar o marido. O marido é que é o problema. É ele que tem dificuldade para amar. Então, o apóstolo Paulo dirige a palavra ao marido. E ele diz assim: maridos, amai a vossas esposas, e não a trateis com amargura. Bom, a amargura, um breve comentário. A amargura é um estado nosso, de cada um. Se eu estou amargo, é um problema meu. Então, o que o apóstolo Paulo pressupõe é que eu devo tratar o meu interior, cuidar do meu interior, cuidar das minhas dores, das minhas feridas, das minhas amarguras, para que ao lidar com a minha esposa, a amargura ficou fora, porque eu já me curei da amargura. O marido amargo é um marido que precisa de cura. Então ele precisa de curar sua amargura para depois então poder amar a esposa. Então os maridos devem amar as esposas e não tratar as esposas com amargura. Vamos continuar. O amor do marido pela esposa faz parte de um processo evolutivo da história, que não pode ser desprezado. No princípio da história, não se pensava no marido amar a esposa. O homem de Neandertal, que era uma sociedade primitiva, naquela época, chamada a sociedade de Neandertal, naquela sociedade, o marido não sepultava a mulher. Se o marido morria, a mulher sepultava o marido. Mas se a mulher morria, o marido não sepultava a mulher, jogava para os bichos comerem. Isso é um estágio primitivo de desprezo da mulher. O homem era sepultado e a mulher não era sepultada. Mas isso passou. Com o passar dos anos, o marido entendeu que ele precisava também cuidar da mulher que morria. Assim, a sociedade passou a sepultar também a mulher. Então, na sociedade primitiva, a mulher não era sepultada, mas depois isso evoluiu, houve uma evolução. A mulher passou a ser sepultada. A evolução continuou. Num primeiro momento, a mulher era propriedade do pai e depois era propriedade do marido. Tanto o pai quanto o marido podiam mandar matar a mulher. Ela era propriedade dele, como o cavalo, como uma mula. Mas a coisa continuou evoluindo. A mulher passou a ser cuidada pelo marido, mas ela podia ser morta pelo marido. O Evangelho trouxe novidade. No Evangelho, a mulher não é propriedade do marido. Ela não deve ser dominada pelo marido. A mulher deve ser honrada e amada pelo marido. O homem não honrava a mula e não honrava a esposa. Agora não. Paulo diz, honre a esposa. Tudo bem, sua mula você não precisa de honrar. Prestar homenagem para ela, valorizar. Mas a esposa não. Então, o marido é ordenado a honrar. Então, no cristianismo, no pensamento cristão, a mulher não é objeto, ela não é propriedade. Ela não deve ser tratada como se trata um animal. Eu sei de homens que cuidam melhor do carro do que da esposa. Tratam melhor do seu carro do que da esposa. O carro no fim de semana está brilhando, mas a esposa não recebeu um beijo.
Ele lavou o carro, poliu o carro, limpou o carro, higienizou o carro, mas não deu um beijo na esposa. Então ele honra mais o seu automóvel do que a esposa. Mas o apóstolo Paulo disse que quem tem que ser honrada é a esposa. E o amor é essa forma de honra. Há dois modos, há duas discussões sobre a questão do marido amar a esposa. Primeiro, os maridos devem amar as esposas com todas as modalidades do amor. O amor não é uma coisa simples, única, mas o amor tem várias modalidades. Na língua grega, o amor é descrito em 4 modalidades. Filia. Filia, que vem do verbo filéu, que significa gostar. Então, espera-se que o marido goste da esposa. Que ele seja amigo da esposa. A filia define ser amigo, gostar, ter amizade. Então, essa é uma modalidade de amor, que é recomendada, que o apóstolo Paulo recomenda em outras passagens. A outra modalidade é storgei, na língua grega. Storgei é o apego fraternal. A gente aprende a ter um apego, um gostar pela convivência. A gente convive no trabalho e desenvolve um afeto, que a Bíblia é traduzida como afeto natural. Você viaja com uma pessoa, no decorrer da viagem você desenvolve uma simpatia por aquela pessoa. Você trabalha com a pessoa. Então, não é adequado que o marido tenha afeto pelo colega de trabalho e não tenha afeto pela esposa. Fim de semana, muitos maridos se reúnem com os amigos, os colegas do trabalho, para uma confraternização. Mas eles nunca têm uma confraternização com a esposa. Então, Paulo fala que haveria um tempo no final que que as pessoas perderiam esse afeto natural. E ele acha que isso é ruim. Então, o marido deve ser apegado à esposa. O apego fraternal, o afeto natural. E os gregos também usavam o amor eros, mas eros não é mencionado na Bíblia. É o amor romântico. Esse amor eros é recomendado aos casais, aos marido e esposa. Paulo gasta boa parte do capítulo 7 da carta aos Coríntios falando sobre esse amor no casamento. Se você tiver interesse, leia 1 aos Coríntios capítulo 7, sobre o eros no casamento, o amor romântico, aquele amor que leva a produzir filhos. E o eros não é apenas o amor humano, mas também os animais e até as plantas. Podemos, assim, avaliar que é o amor procriativo de plantas, de animais e de seres humanos. O amor, a filia, storgei, eros, são recomendados para o casal. Recomendados. É preciso ter amizade, é preciso ter apego, é preciso ter amor romântico, família, casal. Mas o mais fantástico é o agape. É o agape. Agape é o amor que vem a nós como resultado de ter Cristo no coração. O agape só pode ser recomendado para os crentes. Se eu pego um casal que não é crente, eu posso recomendar filia, storgei e eros. Posso recomendar. Mas o agape eu posso recomendar apenas para quem tem Jesus no coração. Daí, então, a grande responsabilidade das famílias crentes. Porque as famílias dos crentes, os casais crentes, têm acesso ao amor divino. O amor que vem para o nosso coração, que Jesus colocou ali. Então, eu podia dizer que os casais crentes podem amar à vontade, com vários tipos, com várias modalidades de amor. Não devia faltar amor, porque há várias formas. Amizade, afeto natural, amor romântico e também o agape. Amor
é um assunto complicado. A nossa igreja foi muito abençoada quando nós estudamos o livro Aprendendo a Amar, de Christian Schwartz. Foi um marco na vida da nossa igreja. E precisamos sempre estar pensando no amor. Os estudiosos, os filósofos, os cientistas do comportamento humano estão sempre preocupados em compreender, e são escritos muitos livros. Um psicólogo chamado Reisel, ele reuniu um grupo de pessoas ilustres, cientistas, psicólogos famosos, doutores e até gente que ganhou o prêmio Nobel. E durante uma semana ficaram reunidos num congresso, estudando sobre o amor. Depois, eles deveriam estabelecer um relatório do resultado a que eles chegaram. E o resultado desse congresso, que foi considerado o mais difícil, o estudo sobre o amor foi considerado o mais difícil daquele congresso. E o relatório daqueles estudiosos disse o seguinte: todos nós não concordamos com tudo, mas há 4 coisas com que nós concordamos. Então, todos os sábios concordaram com 4 coisas que são os componentes do amor. Primeiro, interesse. O interesse significa ser um com o outro. Ninguém pode ser indiferente à pessoa a quem ama. Ele sabe que não é possível haver amor sem interesse. Há casais onde há muito pouco interesse e há muita indiferença. Eu conheci um caso, não sei se vocês vão achar razoável, mas uma mulher que me falou que ela foi para o hospital ganhar bebê. E ela mandou telefonar para o marido que ela estava no hospital e tinha ganhado o bebê. E o marido disse: não é minha mulher. Não é minha mulher. Eu não sei, minha mulher não está esperando o bebê. O interesse dele era tão pouco, que a mulher ficou grávida, foi ganhar o bebê e ele não sabia que ela estava ganhando o bebê. Há casos do marido que descobre que a mulher está grávida depois de 5 meses. É tanto desinteresse que a mulher engravida e ele nem sabe. Mas ninguém pode ser indiferente à pessoa a quem ama. Foi o resultado. O segundo componente é a preferência. Ninguém pode deixar em segundo plano a pessoa a quem ama. Eu conheço um casal onde a mulher prefere dormir com o cachorro, não dorme com o marido. E o marido prefere dormir com o gato. Não há preferência. Ela prefere o contato com o cachorro e ele prefere o contato com o gato. O Congresso dos Sábios disse que ninguém pode deixar em segundo plano a pessoa a quem ama. Se a mulher dorme com o cão, então o cão está em primeiro plano. E o marido está em segundo plano, então não ama. O marido prefere dormir com o gato. A mulher, ele não dorme com a mulher. Então, ele não ama. Porque ninguém pode deixar em segundo plano a pessoa a quem ama. Se nós amamos alguém, colocamos em primeiro plano. Então, para um homem casado, a mulher, a esposa precisa estar em primeiro plano. Não a mãe dele, porque às vezes é a mãe dele que está em primeiro plano. Nem o pai. Eu já conheci um caso que o marido preferia a companhia do pai à companhia da esposa. Nem os filhos. Primeiro plano é a esposa. A esposa tem que ter a preferência. O terceiro componente é o investimento. Ninguém pode deixar de agir em favor da pessoa a quem ama. É ação. Se a pessoa ama, ela vai fazer alguma coisa por essa pessoa.
Se a mulher ama o marido, ela vai fazer alguma coisa para que ele se agrade. Uma comida diferente, alguma coisa de que ele se agrade. Porque a pessoa que ama quer sempre agradar a pessoa a quem ama. E o quarto item é o bem potencial. Ninguém pode fazer mal à pessoa a quem ama. Esse negócio de bater por amor, matar por amor, isso é aberração. Isso é aberração. O apóstolo Paulo diz assim: o amor não faz mal ao próximo. O amor nos impede de machucar o outro, de agredir o outro, de prejudicar o outro, de desprezar o outro, porque o amor é sempre bem, o potencial do amor é sempre benéfico. O amor não tem potencial para machucar. Por isso que o ciúme não é amor, porque o ciúme machuca, o ciúme fere, o ciúme danifica, o ciúme faz mal, mas o amor não faz mal ao próximo. Portanto, a saúde da família depende do domínio do amor. A família saudável é a família onde há amor. Amor no sentido das suas modalidades e no sentido dos seus componentes. Ama com amizade, a família saudável, na família saudável, o amor é amizade, o amor é apego, o amor é romance e o amor é amor de Deus no coração. E a pessoa que ama tem interesse, tem preferência, age e potencialmente só faz o bem. O terceiro comportamento é descrito da seguinte maneira: a saúde da família depende do princípio da autoridade. Os especialistas em família estabeleceram várias patologias da família. Porque se uma família não tem saúde, ela tem patologias. Entre as patologias mais comuns está a que eles chamam de anarquia familiar. Na família onde predomina a anarquia, não há ordem, não há comando, não há poder. Uma vez eu recebi um irmão, isso foi lá no Rio, com a carta do pastor dele. O pastor dele pedia que eu ajudasse, por causa de problema na família. E eu falei: irmão, o que aconteceu? Ele contou a história dele. O resumo era o seguinte: eles tinham 4 filhos. 2 jovens e 2 jovens. Solteiros. Os 4 tinham namorado. No fim de semana, os 4 filhos e filha, os dois, cada um recebia o seu namorado. Na sexta-feira, os namorados já vinham. Ficavam sexta-noite, sábado de dia, sábado à noite. Um dia, ele perdeu a paciência, porque ele sempre, fim de semana, se sentia marginalizado. Ele não tinha espaço para ficar. Ele, às vezes, não tinha comida, a comida tinha acabado. E quando ele pedia para haver alguma mudança, não havia. Um dia, nesse dia, eles colocaram o som muito alto. Os filhos de seus respectivos colocaram o som muito alto. Ele foi lá e pediu para baixar o som. Veja só, na família tem que ter autoridade. Alguém tem que dizer alguma coisa e alguém tem que obedecer. O apóstolo Paulo diz que os filhos devem obedecer. Então, se esse pai pediu para baixar o som, eles tinham que abaixar o som. Eles não fizeram. Isso é terrível, quando numa família o pai fala e o filho não acata. Essa família está doente, é anarquia. Porque não há ordem, não há governo. Então há anarquia, essa anarquia familiar. Então nesse dia ele ficou bravo, perdeu o controle, quebrou o aparelho de som e expulsou os namorados dos cujos filhos de casa. Botou todo mundo para fora, brigou com a mulher e deu safanões nas filhas, nos filhos. E a esposa telefonou para o pastor, e o pastor foi lá e acalmou, mas o pastor disse que ele precisava falar comigo. Então, havia uma doença familiar, anarquia, desordem. Era um caos. Ninguém aguenta. Fim de semana era um caos. Não havia sossego, não havia tranquilidade. Então, isso é anarquia. Chama isso de anarquia familiar.
Anarquia é a ausência de arquia. Arquia é governo. O monarca é aquele que é o único governo. Na família tem que haver autoridade. Tem que ter alguém para dizer, isso não pode ser feito, ou isso pode ser feito. Então era a família sem lei. Acontece isso muito nos filmes de faroeste. Sem lei e sem ordem. Então nos filmes de faroeste sempre tem uma situação em que não há lei. E a família às vezes é como um filme de faroeste, não tem lei. Todo mundo anda armado, todo mundo dá tiro, todo mundo faz o que bem quer. Essa família, de acordo com os especialistas, ela não é saudável. Ela sofre de anarquia doméstica. O apóstolo Paulo então diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Se aquele pai, o chefe da casa, quem trabalha para sustentar tudo, se ele pede para desligar o som, é justo que ele seja obedecido. Mas o som não foi... Nem ele pediu para desligar, ele pediu para diminuir o som não foi diminuído. E aquela família continuou com problemas. Há 3 discussões a acrescentar. Primeiro, a obediência dos filhos é devida a ambos os genitores. O apóstolo Paulo usa a palavra pais como resultado de 2 traduções. Quando ele fala que os filhos devem acatar aos pais, a palavra é o genitores do sexo masculino e genitores do sexo masculino. Quer dizer, o filho deve acatar o pai e deve acatar a mãe. Ele deve obedecer o pai e deve obedecer a mãe. Os especialistas dizem que a mãe, ela dirige, ela ordena em harmonia com o pai. Então, os filhos devem obediência aos pais, ou seja, ao genitor masculino e o genitor feminino. Segunda discussão. A obediência aos pais tem como precedente a obediência ao Senhor. Ouvi a história de uma moça que obedecia à mãe. Ela, no tempo da minissaia, que as moças usavam minissaia, ela não usava minissaia. E as colegas falavam, por que você não usa? Todas nós estamos usando minissaia. E ela falou, minha mãe não gosta. E porque eu obedeço a Cristo, também obedeço a minha mãe. A gente espera que quando uma pessoa se submete a Cristo, um jovem é submisso a Cristo, também ele é submisso aos pais. Então, essa obediência é no Senhor, por causa do Senhor. Quem obedece a Cristo também obedece aos pais. A rebeldia não é compatível com a vida cristã. A rebeldia aos pais. E em terceiro lugar, a obediência aos pais é socialmente recomendada. Isto é justo. Essa expressão, isto é justo, é uma expressão que significa que isso é considerado correto em toda a comunidade. A obediência dos filhos aos pais é considerada correta entre tribos atrasadas, tribos mais avançadas, povos cristãos, judeus, budistas, todos os povos reconhecem a obediência dos filhos como uma coisa correta. Não há nenhuma cultura, não há nenhuma sociedade onde se diga que os filhos não têm que obedecer aos pais. Paulo fala, isso é justo, não é só no cristianismo. A obediência dos filhos aos pais é justo. Quer dizer, é algo que toda a comunidade, todos os povos, em qualquer lugar do mundo, vai ser considerado uma coisa correta. O quarto comportamento que nós queremos mencionar, como produtores de saúde, é expresso da seguinte maneira. A saúde da família depende da possibilidade de o pai controlar o seu potencial de causar danos ao filho. Eu acho que, possivelmente, alguns de vocês nunca ouviram falar este assunto. Mas Paulo diz, pais, agora aqui é o pai, genitor masculino, a mãe não está incluída. Na obediência, a mãe e o pai estão incluídos. Mas aqui quando fala aos pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados, essa ordem não é dada para a mãe.
Bom, teoricamente, nós podemos imaginar que é mais difícil para as mães cometer esse dano aos filhos. Então, é dito ao pai do sexo masculino, genitor do sexo masculino: não irritem a seus filhos para que eles não fiquem desanimados. O que Paulo está dizendo é que o pai é potencialmente danoso aos filhos. Os pais podem causar dano aos filhos. Por isso o apóstolo Paulo chama os pais para se conterem em condutas que causem nos filhos sofrimento, danos. Eu coloquei aqui possíveis comportamentos inadequados do pai diante do filho. Alguns comportamentos do pai são impróprios. Alguns comportamentos do pai são impróprios diante do filho. São danosos. E eu coloquei agressividade, faz mal para o filho. Ser agredido pelo pai faz mal. É ruim. Grosseria, atitude de grosseria, faz mal para o filho. Zombaria, zombar do filho, ridicularizar o filho, faz mal para o filho. Abandono, desprezo, faz mal para o filho. Brincadeiras impróprias que muitos pais praticam, fazem mal para os filhos. Castigos injustos e exagerados. Eu estou falando que o pai muitas vezes exagera. E quais então são os danos que os filhos podem sofrer? Comportamentos do pai, aqui é o pai, podem causar danos aos filhos, como medo. Eu atendi um senhor lá numa cidade chamada Aimorés, o senhor já é idoso. Ele sonhava ele tinha pesadelos. Quase toda noite ele tinha pesadelos com um touro perseguindo a ele. Em 2 dias de conversa com ele, nós descobrimos que aquele touro era a imagem que ele tinha do pai dele, desde criança. O pai era visto lá dentro dele, no consciente dele, tão perigoso quanto um touro furioso. E ele tinha pesadelos com um touro. E esse touro, no pesadelo dele, era o pai dele, na interpretação psicológica. Medo, raiva, depressão, inibição, sentimento de inferioridade e transtornos psicossomáticos. O filho pode ter febre por causa do comportamento do pai. O pai às vezes é patológico, ele é danoso. O comportamento dele produz doença, vômito, diarreia, febre. Pode acontecer isso, pode acontecer isso. Então o que está explicitado aqui é que é preciso que haja um controle dessa potencialidade má, a potencialidade do pai. Paulo diz: não façam isso. Não façam isso para que eles não fiquem desanimados, para que não fiquem doentes, para que não fiquem medrosos, para que não fiquem inibidos, para que não fiquem tímidos. Eu preciso fazer 3 comentários para esclarecer melhor isso. Primeiro, a sociedade em que nós vivemos precisa reconhecer o potencial do pai para causar danos ao filho. Isso de o pai ser um perigo não é apenas nos seres humanos. Os mamíferos, de um modo geral, têm essa prática. Quando nós tínhamos animais, quando era criança, quando a mãe ganhava os filhotes, tinha os filhotes, muitas vezes o macho matava esses filhotes. O pai destrutivo. Muitas vezes a mãe, era tarefa da mãe, expulsar o macho para que ele não danificasse os filhos. E entre os seres humanos também existe a necessidade de proteção. Se uma mãe tem filho e seu marido é perigoso, ela precisa tomar providências. Então, as mães mamíferos protegem seus filhotes do pai. O pai é agressivo.
E as mães humanas também têm que proteger. Você pode achar estranho o que eu estou falando, mas presta muito bem atenção. O item 2 diz: a mãe precisa proteger o filho dos excessos do pai, abuso de poder. Como é que você vê a história do menino Henri? Que não é o único. Não é o único. Há alguns anos, talvez uns 3 ou 4 anos, um pai matou o filho de 4 anos com golpes de karatê. É abuso de força. Então, é preciso que o filho seja protegido. O menino Henri, tudo indica, aparentemente, que ele foi morto pelo padrasto. Eu imagino que o padrasto costumava pisar nas crianças, porque tinha feito isso com outras crianças antes. Interessante que um homem agressivo e violento que machuca a criança e ninguém toma providência. Deixa ele ir até o fim. Vai maltratando, e num dado momento ele mata a criança. Eu imagino, para causar tanto dano, ele subiu em cima da criança e pisou em cima da criança. Destruiu o fígado, causou grandes lesões na criança e matou a criança. Mas a mãe não protegeu. Ela sabia que havia um potencial destrutivo naquele comportamento. Ela percebeu isso, mas ela não agiu. Então é preciso agir e evitar isso. É preciso evitar isso. As mães devem ajudar, proteger os filhos do abuso, do excesso dos pais. O pai chega em casa bêbado, ele é perigoso. Chega em casa drogado, ele é perigoso. A mãe tem que cuidar disso, proteger, como as fêmeas lá na floresta protegem os seus filhotes. Paulo admite que os pais podem causar dano aos filhos. E nós sabemos disso, está todo dia aí estamos vendo todo dia. Isso acontece aos montes. Os filhos crescem danificados, medrosos, assustados, tímidos, por causa da conduta inadequada do pai, e essa conduta tem que ser reprimida. E o terceiro é que o pai precisa ser instruído, porque isso não é percebido, não é consciente. Quando um pai danifica o filho por uma conduta inadequada, isso não é consciente, é uma coisa inconsciente. Ele precisa ser educado para que ele demonstre o seu melhor e não o seu pior, porque ele também tem bondade, ele também tem amor, mas ele não aprendeu a demonstrar para o filho o seu melhor. Ele demonstra o seu pior. E aí causa problema, causa dificuldade. Nós precisaríamos de ter cursos para os homens que vão se casar e para os homens casados. Porque há um instinto de violência, de maldade, que muitos pais têm. Não são todos. Como também na floresta, não são todos os machos que comem os filhotes, mas alguns fazem. Então, o que eu estou dizendo nessa parte é que Paulo, eu costumo pregar a Bíblia, eu estudo o texto, interpreto e prego. Paulo diz: pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Isto é, pais, vocês podem causar danos aos seus filhos. E se causarem danos aos seus filhos, eles vão ser prejudicados. Eles vão ter problema na personalidade. Eles vão ser tímidos, vão ser medrosos. Ou eles vão ficar irados, revoltados e violentos. As pesquisas mostram que um filho de pai violento também pode se tornar violento. Se o pai dele bate na mãe dele, ele quando crescer vai se casar, também vai bater na esposa dele. Então isso tem que ser, é um círculo que tem que ser quebrado. Então essa é uma coisa que é raro de falar, não se fala sempre, mas está na escritura e está no texto que eu li, tá bom? Então é preciso que nós tenhamos consciência dessas coisas, que não devemos, nós, o pai masculino, o genitor masculino, deve ter cuidado para que ele não cause dano ao seu filho. Bem, era isso que eu queria dizer, mas eu preciso terminar com as seguintes palavras. A saúde de uma família
depende dos comportamentos de todos os seus membros. Pai, mãe, filho. A conduta do pai pode trazer doença para a família. A conduta da mãe pode trazer doença para a família. A conduta dos filhos pode trazer doença para a família. Numa família saudável, todos contribuem. O pai contribui, a mãe contribui, os filhos contribuem. Precisamos adotar tais comportamentos, como consenso entre marido e mulher, submissão mútua, domínio do amor, repito, o princípio da autoridade, respeitar a autoridade, e a moderação do poder paterno. Todos os membros de uma família devem assumir a responsabilidade de contribuir para a saúde familiar. Essa é a vontade de Deus, este é o ensino da Escritura, e é isso que o bom senso recomenda. A saúde familiar é nossa responsabilidade. Que Deus nos ajude, aos pais, às mães, aos filhos, aos mestres, aos professores, para contribuirmos para a saúde das nossas famílias. Portanto, que Deus nos ajude. Amém.